prefiro fazer a apresentação no PDF, pessoal. Por quê? Porque no PDF eu tenho mais mobilidade com o meu mouse. O PowerPoint toda hora ele some, né? Então aqui, ó, ele é mais rápido. Bom, eu prefiro fazer a apresentação pelo PDF. Bom, então, quando a gente está falando de porosidade, né? O que é isso? O que é o espaço poroso desse solo? Então, na verdade, nada mais é do que aquele espaço que não vai ser preenchido nem pelas partículas do solo, nem pela matéria orgânica. Então, vai ser esse arranjo que vai dar essa possibilidade, então, de eu ter a porosidade de acordo com as partículas e o arranjo estrutural delas. Então, a gente vai ter a fração e o volume de vazios e o volume de poros, então, do solo, tá? Então, aqui a massa e o volume, tá? Então, a gente vai ter, então, das partículas, da solução e dos gases. Então, eu posso ter o volume ocupado pelas partículas, o volume ocupado que seria pela solução do solo e o volume ocupado de gases. Então, é como se eu pegasse um quebra-cabeça, não. Eu pegasse várias peças que são de forma irregular e colocasse uma sobre a outra. Então, uma parte de volume eu tenho das partículas, outra parte vai ter a água que vai infiltrar e a outra parte eu vou ter, então, do ar que vai preencher. E a gente também tem a questão dos poros, né, que são o poro, então ele sempre vai ser preenchido por algo. Então aqui a gente vai ver bastante imagem, né, da porosidade que é vista em microscópio. Então a gente vê aqui, ó, que dentre os agregados de solo, que são, quando a gente olha o solo, ele parece uma coisa só, né, pessoal, mas não, o solo ele apresenta todas essas características que a gente fala, mas são microscópicas. Então, a gente vê, ó, o agregado, então, de micrômetros. Então, é como se isso aqui fosse uma porosidade presente no solo, né? Então, a gente vai ter, ó, essa parte retirada é aqui, ó, é a porosidade do solo. Então, a gente vai ter o revestimento dele, que vai estar em volta, sempre composto geralmente por argila. A gente também pode ter poros de origem biológica, por isso que é interessante também os meso e os macro-organismos, não só os micro-organismos, porque eles têm capacidade de aerar o solo e fazer esses poros. E também nós temos um meio que vai estar relacionado aos poros mais arenosos, né? Lembrando que a areia, ela é uma partícula maior, então, entre as areias e entre as argilas é diferente esse arranjo. Então, aqui, né, a gente vê também uma foto de um solo, bem aproximado, uma foto de um poro, em que a gente observa que dentre esses poros, o que vai diferenciar o macroporo e o microporo? Tamanho, apenas tamanho, tá bom? Então, uma coisa que é importante, que a porosidade, ela vai afetar todos os fatores de crescimento da planta também, de forma maior ou menor grau. Isso vai depender de muitos fatores. Mas quais são as influências que ele vai ter? Ele vai ter influência sobre a retenção, a movimentação e disponibilidade da água. É importante a água para o sistema? Muito importante. Né? E por que é importante a água? A gente costuma dizer que a planta, por mais que tenha irrigação, hoje, né, indispensável, na maioria das culturas, ainda a gente trabalha, né, soja final de ano, milho final de ano, e arroz final de ano, e outro algodão final de ano, culturas nesse sentido, porque ainda é a estação com maior índice pluviométrico. Então a gente planta porque tem água e tem temperatura para a cultura, né? Então, a sazonalidade está relacionada a isso também. Mas o que é importante com a irrigação? Eu tenho irrigação, mas a planta, quando ela vai receber a chuva, a planta sente. É que nem a gente, quando a gente sabe aquela história do susto. Se eu sei que tem alguém escondido atrás da minha porta e eu vou passar, ela vai me dar um susto, eu não vou assustar tanto, eu vou assustar, né? Eu assusto mesmo. Mas assim, eu vou dar um sustinho,
mas não vai ser aquele susto inusitado. Agora, se eu tô na minha casa, eu não faço ideia que tem alguém escondido atrás da minha porta, eu passo, essa pessoa pode me matar, inclusive. O susto é muito maior. E o que isso tem a ver com a água da chuva? Tem a ver que quando a chuva tá para vir, a planta já sabe que a chuva vai vir. Então, a umidade do ar vai aumentando e, com isso, a planta vai abrindo os estômagos. Né? Ela vai abrindo toda a sua estrutura ali para receber essa água e ela ter maior eficiência. Agora, é a mesma coisa eu pegar a irrigação, a planta está no maior calor ou a planta está ali numa condição de umidade muito baixa, e eu faço a aplicação da irrigação. Essa água vai funcionar? Ela vai, mas não com tanta eficiência. Né? Nada vai substituir a chuva. E por que eu estou falando isso? Porque muitos de vocês devem associar a planta, a água, a planta apenas com água, mas não é. Por que a água é tão importante para a planta? E para qualquer ser vivo e para... além dela trabalhar dentro do metabolismo e da fisiologia, ela leva o quê, pessoal? Ela leva o nutriente. A planta só vai absorver os nutrientes pela água, pela solução do solo. Não adianta eu jogar e não ter água, não absorve, não tem como. Então, a água é muito importante e a porosidade está relacionada tanto à retenção, ao movimento e à disponibilidade da água nesse solo. Então, é extremamente importante para a produção. O arejamento, como eu falei para vocês, muitos processos biológicos estão relacionados a micro-organismos e organismos aeróbicos, então eu preciso desse arejamento, eu preciso ter a composição de gases lá para eu conseguir realizar alguns processos que dependem desses gases. Disponibilidade de nutrientes relacionada à solução do solo, a resistência à penetração da raiz está relacionada à compactação, porque a compactação é a diminuição do qual? Macro, tá? A gente vai ver isso. Então, toda compactação é a redução de macroporosidade, tá bom? Estabilidade dos agregados também, porque os agregados, a formatação dos agregados dentro do perfil do solo que vai dar essa conformação, inclusive para o tamanho desses poros, e a compactibilidade, que está relacionado aí a questões, então, do arranjo e possíveis condições para um futuro de compactação do solo. Então, basicamente, os poros, eles são preenchidos, né, por ar e água. Então, o ar, que é o que eu falei, que é uma solução que está aí com vários gases, é igual da atmosfera e o que está no solo. E a água é a que leva à solução. Então, a gente tem esse equilíbrio entre a solução e as frações sólidas e gasosas, que é a porosidade total, certo? Então, quando a gente tem, por exemplo, um solo com muita quantidade de água, um solo saturado, que foi o que o Tom fez lá na época da capacidade de campo, quando e ele falou isso, mas a gente está aqui para relembrar, né? O que é um solo que está saturado? Nossa, eu estou saturada dessa pessoa. O que é quando a gente está de saco cheio mesmo, né? Puta, eu estou de saco cheio dessa pessoa, estou saturada. Ou, né, completa, assim, já não cabe mais aquela pessoa, aquela palavra da pessoa, ou a água no solo já não cabe, né? É quando esse volume dos poros, que são capazes de reter a água, estão preenchidos, né? E quando vai ocorrer? Ou em uma chuva muito intensa, ou quando o lençol freático tem a capacidade de elevação. Né? Quando ele está elevado, ele vai saturar o solo, porque o solo vai ficar encharcado. Eu estou dizendo isso, pessoal, em situações normais, não em situações que nós vamos lá fazer isso para saturar de propósito. É normal, condições normais. E o solo que não é saturado é o mais comum a gente encontrar no dia a dia. Então, esses solos que não estão saturados é o que apresenta o espaço poroso. Então, ele pode estar parcialmente ocupado com o ar e parcialmente ocupado com a água. Né? Então, o não saturado quando ele não está completo, ele está parcialmente com água ou ar. E aqui eu sempre falo disso, eu sempre trago esse material, que é muito importante a gente saber o que seria um solo ideal, né? Vamos lá, então. A gente já falou isso várias vezes, desde a época da geologia a gente fala isso. Mas vamos lá.
O correto, né, se a gente pegar 100% de um solo, o solo ideal, que é muito difícil encontrar por aí, ele possui 45% de minerais, então os minerais areia, silt e argila, 5% de matéria orgânica, então já deu 50% aqui. Né? E aí, a outra fração de 50% é dividida em microporo e macroporo. Então, a gente fala agora, né, já que a gente está falando mais especificamente da parte física e dessa parte de porosidade, nós podemos dizer que os microporos e os macroporos têm uma distribuição diferente. Então, os microporos, geralmente, para ser um solo ideal, eles ocupariam 2/3 do volume, ou seja, 33% de microporosidade. E o macroporo ocuparia aquele 1/3, que seria 16,5%, então, daquele 50% que sobrou em relação à fração sólida, mineral, e a matéria orgânica. Então, a gente tem que dentre esses macro e microporos é onde a água e o ar vão estar preenchendo. E isso tem relação com todos aqueles atributos que eu falei mais para frente, mais atrás. E aí, alguns solos dessa composição em relação ao latossolo e o argissolo, o que a gente pode notar aqui? A gente pode notar que, por exemplo, com relação ao latossolo, claro, pessoal, isso aqui é uma composição assim que foi encontrada, não necessariamente todos os solos podem ocupar isso, mas a gente pode também ter algumas composições que não são 50%, entendeu? Você pode ter aí um pouco mais de aeração em relação ao solo ideal, não existe regra, aquilo que seria um solo ideal, mas não é assim que se encontra, né? E, da mesma forma, um argissolo que apresenta, qual que é a diferença, basicamente, do argissolo para o latossolo? Tem várias diferenças, né? Mas a mais importante é a gente saber que o latossolo, diferente do argissolo, o latossolo não tem um gradiente textural. Então, o latossolo, ele geralmente ele pode ser arenoso ou argiloso, mas ele não possui um gradiente textural. Ele não tem aquela diferenciação entre um horizonte do outro. Já o argissolo, ele possui. Então, por esse motivo, ele pode ter aí uma maior quantidade de material mineral e completar aí na metade a sua porosidade, tendo menos aqui, né, só um exemplo para vocês verem uma diferença de composição do solo, mas isso é só teórico, tá, porque eu vou dizer a vocês, dificilmente um solo a gente encontra hoje com 7% de matéria orgânica, a não ser que seja solo de estufa, e olha lá, né, viveiro, essas coisas, que é substrato praticamente, 2% já é uma realidade, né? Até menos que isso, ou um pouco mais que isso. Aqui, em relação aos valores e a porcentagem de porosidade no solo que nós vamos ter em relação à densidade, tá? Então, se a gente pegar os valores representativos de densidade e de porosidade total para as principais classes texturais do solo. Então, se a gente pensar que a classe textural do solo é argiloso, né, ele tem uma densidade menor, por quê? Essa densidade ele tem menor porque as partículas de argila são menores do que as partículas da areia, por exemplo. Então, a areia é mais pesada mesmo. Então, aqui a densidade, vamos supor que gira em torno de 1.000 a 1.250, ou 1,25 se for centímetro, se for grama por centímetro cúbico, tá? É só uma questão de transformar. A porosidade total, ela vai girar em torno, então, de, se for a uma densidade menor, eu tenho uma maior porosidade. Se for um pouco menor, uma menor porosidade. Então, ela gira em torno de 53% a 62%, se uma classe textural de argila, nessa densidade que também é utópica, tá? Hoje, os solos brasileiros, se a gente pega os solos, principalmente os nossos solos de lavoura, vai fazer densidade, pode ser densidade de solo, ou até mesmo densidade de partícula, a gente encontra aí densidades acima de 1,5, sem menor problema, entendeu? Então, não são muito leves, não, os solos. Hoje eles são bem densos, mesmo por questões aí do manejo, principalmente da mecanização excessiva que tem na lavoura. Não estou aqui
fazendo crítica, nem podendo, sabe, hoje a intolerância das pessoas em relação a certas coisas, né? Quando a gente fala, antigamente, pessoal, era sobre os transgênicos, agora é sobre, sempre foi sobre, por exemplo, parte de agrotóxicos defensivos, né? Isso sempre teve, sempre vai ter. Mas teve uma época dos transgênicos, né? Muitos eram contra, porque não se sabia o que acontecia se a gente comesse e tal, blá, blá, blá. O que a gente esquece de levar em consideração, e isso eu falo porque daqui 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, na verdade, 1 ano e meio, vai completar 20 anos que eu estudo a área, né? Vai completar 20 anos que eu adentrei ao curso de agronomia na faculdade, e desde então eu acompanho e nunca parei de estudar, né? Terminei a faculdade, fui fazer mestrado, doutorado, estou fazendo agora uma especialização, pós-graduação, eu sempre estou estudando, eu nunca parei de estudar. E eu digo a vocês que nesses 20 anos, quase 18 anos aí que eu estou na área, sempre teve essas polêmicas. Até a Belisa falou ontem da Revolução Verde, né, de 1960, e é o que eu sempre falo, que é ao contrário do que a gente pensa. Se hoje eu falar, o boi é verde, né, o boi só come, então, a forrar, a pastagem, né, ele não tem consumo sei lá, de ração, ou de confinamento, ou de qualquer coisa, né, não, ele só consome, nossa, é sustentável. Mas quando a gente falava da Revolução Verde na década de 60, era o contrário, era porque precisava fazer mais comida, então precisava plantar mais, então aquele verde era o mar de comida, de plantação, de monocultura. E o que eu quero dizer em relação à intolerância das pessoas, em relação aos dias de hoje, as redes sociais, todo mundo se esconde atrás disso, né, para falar. Eu digo que a ignorância é uma bênção, às vezes. E eu não falo na ignorância no sentido de ser burro, né, entenderam o que eu quis dizer, ou desinformado, ou que não tem informação. Mas a ignorância que eu escolhi para minha vida, por hora pelo menos, nesses anos, professora Michele pessoal, profissional, é não ter rede social. Eu não tenho rede social, eu não tenho necessidade. Eu acho importante? Eu acho. Não digo a vocês que não acho importante, por exemplo, na hora de escolher um restaurante, ou na hora de vender o carro, ou na hora de, sei lá, algumas coisas nesse sentido, ou até mesmo certas informações, porque as pessoas se escondem atrás de rede social para divulgar muito fake news. Eu nem estou falando de política aqui, eu estou falando de área científica. E a perpetuação de informações falsas e mentirosas sobre certa área que eu estudei e sei, é tudo tão mentiroso e que se torna verdadeiro. Sabe aquela pessoa que é tão mentirosa, que chega uma hora que ela própria acredita nas mentiras dela? É o que acontece hoje no dia a dia. Então eu, como professora e formadora de novos profissionais aí, que vão para campo, que vão desenvolver trabalhos, eu dou um conselho a vocês a absolutamente nunca tirarem informações de certas fontes. Nunca. Se hoje se tem contestações, vejam só o que eu vou falar para vocês, isso é uma informação que eu não tirei de rede social, isso é uma informação de dentro da Embrapa. É uma informação de uma pessoa que trabalha na Embrapa. Se dentro da Embrapa tem tendência à pesquisa, vocês imaginam por aí, né? Então, se até a Embrapa, não digo que os boletins deles têm coisas erradas, mas eu estou dizendo que até a Embrapa tem, dependendo da Embrapa e da área ali, tem coisa que acontece de politicagem dentro do Embrapa, que a gente usa, né? Então, é o que eu falo, se dentro de certos órgãos super respeitados na área, na nossa área, tem isso, vocês imaginam, então, em Instagram e Facebook, né? Então, cuidado, até mesmo esses sites, AgroLink, Globo Rural, cuidado, é legal, tem coisa bacana, mas cuidado com certas coisas aí. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala sobre
defensivos, sobre transgênicos, sobre tudo isso, as pessoas só querem falar. Ninguém de verdade sabe. Né? Nem às vezes as próprias pesquisas comprovam. Mas as pessoas querem só falar e tomar partido de um lado. A gente não tem que ter de lado nenhum, a gente tem que saber um pouco de tudo. Talvez a área acadêmica, a área nossa de pesquisa e de trabalho no campo, são as únicas áreas em que a gente pode ficar em cima do muro, sabe? A gente não tem que tomar partido de nada. A gente pode ficar em cima do muro. Eu posso apoiar um sistema diversificado, mas utilizar, de repente, em casos mais extremos, uma quantidade de um defensivo aí, em certos momentos. Outros momentos eu uso um alternativo. Eu posso ter uma monocultura e apoiar ali que meu manejo seja a maior parte com biológicos, mas não necessariamente aquilo tem que ser obrigatoriamente um orgânico. Então, eu não preciso ser contra ou a favor ou ter esse posicionamento. Eu preciso saber trabalhar, eu preciso sair da zona de conforto e trabalhar, então, com o que eu tenho ali. Se eu tenho um problema que eu não estou conseguindo resolver com o processo lá do meu químico, então vamos começar a trabalhar um sistema mais biológico ao longo dos anos, para eu não ter as doenças que sempre acontecem, para eu não ter a praga que sempre vai vir, porque eu estou selecionando só o biótipo dela. Então nós, na área agronômica florestal, temos que ficar um pouco mais sem tomar partido das coisas e ler mais sobre tudo, e ler em lugares corretos, né? Não só usar os exemplos do campo. Por exemplo, eu vou falar para vocês uma mentira que se perpetua, e aqui na região é uma mentira assim tremenda. Mas por que é mentira? Outra coisa que eu ia falar, eu comecei esse assunto para falar isso para vocês ficarem de alerta. A gente não pode esquecer que por trás de toda a tecnologia tem grandes empresas. Então não tem como hoje eu saber que uma empresa que, por enquanto, que ela apoia o petróleo, que a gente estava falando dos carros híbridos outro dia no grupo. Não é possível que uma empresa como a Petrobras, que precisa vender a gasolina dela, já até usa etanol para ter uma burocracia toda política aí, né? Usa na gasolina o etanol. Você acha que uma Petrobras vai apoiar carros elétricos? Por que ela faria isso? A não ser que ela consiga botar a energia dela de algum jeito na parte elétrica dos carros. Impossível. Não tem como uma grande multinacional de químico apoiar biológico. Então é tudo uma briga de gente grande, né? E o que eu vou falar para vocês que é uma mentira na região, e isso é uma mentira porque eu venho de uma região, eu estou falando isso para vocês porque eu posso falar com propriedade que eu venho de uma região que precisa de muito mais estudos e desenvolver muito mais pesquisas com biologia, com problemas hídricos, com problemas de escassez de chuva, que é o Cerrado. E nós lá sabíamos que se eu colocar adubo nitrogenado, eu vou mascarar a minha nodulação. Então, eu estou jogando dinheiro fora. Aqui não. Professora, mas produz muito mais para o nitrogênio. Se eu jogar na soja, é lógico. Então, não joga o inoculante. Você está gastando dinheiro. Porque uma área de abertura que você tem que fazer 5, 6 doses aí, ou até mais, por mais barato que seja, você tem um custo aí, vamos pôr que de 10 doses, que seja R$4 a dose, sei lá quanto tá a dose, R$5. Você tá gastando 50 pau por hectare, meu. Porra, 50 pau por hectare é muito dinheiro. Vocês entendem o que eu tô falando? E você vai gastar, além disso, o adubo mineral para não ter feito. Então, sabe, é incoerente demais. Isso as pessoas fazem aqui porque elas têm muita gente perpetuando informação errada. E quem são os responsáveis por isso, pessoal? A maioria deles são os vendedores que não têm base técnica, tá? Nada contra. Eu sei que a gente tem vendedor no grupo, eu sei que a gente tem vendedor, eu não tenho nada contra. O que eu tenho contra é picaretagem. E isso eu vou ser contra sempre. Pessoas que levam informações erradas para o produtor só para comprar, entendeu? Então, vamos vender informação correta que a gente nunca vai deixar de vender. Só um parênteses para abrir os olhos de vocês para tudo que está acontecendo. Por que eu falo das redes sociais? Porque a rede social também perpetua mentira. Inclusive, fake news na nossa área. Né? Porque é propaganda. No Instagram de várias empresas aí da região é propaganda. A gente sabe disso. Eu não gosto disso.
Eu gosto de escolher o que eu quero assistir, por exemplo. Eu sou a favor do YouTube. Se eu quero aprender alguma coisa no YouTube, eu vou e busco uma informação no YouTube. Eu adoro o YouTube. Eu fico o dia inteiro assistindo se deixar. Então, assim, professora Michele, pessoalmente falando, não tem rede social, não por nada, mas principalmente porque eu não gosto disso, não gosto de fofoca, não gosto de briga, não gosto de gente que se esconde atrás dos outros para falar, porque eu sempre trabalhei com honestidade, eu falo na cara o que eu precisar falar, entenderam? E não preciso disso, não preciso de... Mesmo porque as pessoas que eu gosto têm meu WhatsApp e tá ótimo, já tá ótimo, né? Então, vocês que são jovens, eu sei da necessidade de se comunicar, ainda mais em uma pandemia, mas sejam seletivos, coloquem perto de vocês pessoas que são boas para vocês, tá? E que não atrapalham a vida de vocês. Isso eu digo em todas as esferas, tanto a esfera profissional quanto a esfera afetiva e até familiar também, que nem é obrigado, né? Bom, então, os valores da porosidade, que é importantíssimo em todos esses quesitos que eu estou falando para vocês, vai diferenciar em relação à classe textural. Então, o valor ocupado pelos poros vai diferenciar principalmente em relação à porcentagem de desses poros. Então, o que são os macroporos, por exemplo? Os macroporos, eles são aqueles poros com diâmetro, né, que é maior do que 100 micrômetros. Né? Então, o mesoporo é um intermediário aí, que vai ser entre 30 e 100 micrômetros. Né? E o microporo é um menor que 30. Então, quais são as funções? Macroporo, a principal função vai ser a aeração e a condução da água durante a infiltração. Por isso que solos compactados não infiltram bem, porque apesar de diminuir os macro, a água que é conduzida e infiltrada entra primordialmente pelo macroporo. Os mesoporos, eles também fazem parte, a gente trabalha mais com macro e micro, tá, pessoal? Mas esses mesoporos, eles têm essa função também de condução e de redistribuição quando os macroporos se esvaziam mais na superfície ou mais rapidamente, porque os macroporos que são os maiores, então a água vai permear por ali e quando elas saem de lá, elas vão passar por um caminho diferenciado para os mesoporos. E os microporos já são aqueles que vai atuar no armazenamento de água e que trabalham também com aquela água que são os polos capilares, que é a água que sobe por capilaridade, diferença de tensão. De que adianta, no meu solo, a gente viu ali que um solo ideal gira em torno de 16,5% de macroporosidade. Quando eu fiz um trabalho, que eu estou para apresentar esse trabalho para vocês faz tempo, vamos ver se na segunda-feira eu apresento para vocês. Eu estou para publicar esse artigo, foi um trabalho que eu desenvolvi na época do doutorado. Durante os 3 anos da condução do experimento, a gente trabalhou com essa caracterização inicial das condições físicas, tanto que fizemos macroporo, microporos e porosidade total, no início e no final do meu sistema de implantação, que foram 3 anos conduzidos, 3 lavouras, né, 3 safras, ano inteiro, né, 3 culturas por 3 anos, a condução. 9 culturas, né, 3, 3 e 3. E lá, para vocês terem ideia, a macroporosidade da minha área, ela girava em torno de 9, 10. A gente está falando de 16, que era o ideal. Então, de que adianta eu ter uma macroporosidade pequena e uma microporosidade muito grande? Porque geralmente esses poros eles são redistribuídos. Então, se eu tenho macroporosidade diminuída, geralmente ela aumenta a microporosidade. E aí eu posso até ter água armazenamento, só que eu não tenho infiltração da água. Então, como que eu vou infiltrar? Vocês entenderam? Como que eu vou ter bastante água se eu não tenho infiltração por causa da diminuição deles? Então, né, a classificação desses poros. Então, os macroporos, claro, tem outras denominações, mas vamos falar mais dos macroporos, que eles são encontrados, né, entre essas unidades estruturais. Então, a drenagem da água gravitacional, né, a difusão dos gases, tamanho para condicionar e acomodar as raízes
e de certos animais. Então, por isso que eu falo que o macroporo é muito importante no desenvolvimento radicular e infiltração e caminhamento dessa água. E os microporos, né, eles são encontrados dentro das unidades estruturais. Então, os macroporos estão entre, tá? Entre as unidades estruturais, as estruturas dos agregados. E os microporos estão dentro, tá, das unidades estruturais. E a retenção da água disponível, e algumas bactérias também podem habitar esse ambiente. Então, aqui, né, a distribuição que a gente tem dos poros, um latossolo aqui, né, roxo, com bastante argila, com B textural. Então, a gente tem essa distribuição do diâmetro dos poros, né, a gente vê por uma fotografia. Aqui, né, a percentual do volume de solo. A gente tem areia, o silt e argila, os microporos dos macroporos, em diferentes solos, né? A gente tem aqui com maior a quantidade de areia, aqui maior quantidade de silt, aqui maior quantidade, uma distribuição, então, também por silt na estrutura. Então, a microporosidade e macroporosidade varia com a distribuição do que, pessoal? Da textura, tá? Foi o que eu falei mais cedo. Então, a gente tem esses tipos de poro, tá? Então, a gente vai ter esses poros que vão estar entre os agregados, que são os macroporos, né? Os agregados, os poros que a gente vai estar dentre as estruturas, certo? E aqueles que vão estar também posicionados aí entre uma estrutura e outra. Então, dependendo da agregação também, né, as fissuras de solo, tudo isso são os arranjos dos agregados. E algumas cavidades desses poros, né, que a gente encontra aí nessas fotos, que estão aí relacionados a esses macro e microporos, lembrando que a diferença entre eles é o tamanho e o diâmetro, né? Esses canais, então, são muito importantes. Então, isso é o que garante ao solo uma maior infiltração de água, um melhor desenvolvimento radicular das plantas e, consequentemente, uma maior estruturação física para eu ter, então, melhores condições que aumentem as condições biológicas e químicas também. Então, as determinações, né, da porosidade do solo, a relação massa e volume entre os componentes, né, e a gente tem uma coleta de forma indeformada. Então, a gente vai ter a coleta com aquele anel volumétrico para eu conseguir representar exatamente como o meu solo está no campo. Né, para eu não amassar, porque se eu pego um solo de um trago, ele desmancha. Então, eu não vou ter a caracterização dos poros. Né, então, a porosidade do solo, ele é representado pela sigla alfa, né? Ele vai quantificar a fração do volume do solo ocupado pelos poros, todos, tá? Então, a gente vai ter tanto os poros ocupados por água e por ar, certo? E aí a gente vai ter, então, essa porosidade, que é um cálculo, a gente vai ver isso mais na aula passada, na próxima aula, e também tem a porcentagem. Então, a gente vai ter esse volume, né, todo, que a gente vai determinar da porosidade, o volume de solo, e a gente tem, então, uma porosidade que é calculada. Então, a gente possui algumas técnicas de processamento de análise de imagem também que ajudam, que são quantitativos e qualitativos, e geralmente eles estão relacionados com questões de estrutura. Então, a partir daquelas fotos que eu mostrei para vocês durante as apresentações, eu consigo quantificar de forma mais precisa, a partir desses auxílios de imagem, né? Então, está sendo mais comum você diminuir erros e você, na verdade, contribui uma informação com a outra, enriquece aí suas informações, suas bases de dados. Também, né, tem uma tomografia computadorizada do solo, em que é como se nós fizéssemos do nosso organismo, né, isso é muito interessante. Quem costuma aí assistir esses seriados de Grey's Anatomy, né, os CSI, que tem a gente vê, eles vão numa sala e faz a tomografia, eles olham aquele cérebro girando e dá para ver tudo. É como se fosse isso o nosso solo. Vejam os espaços que existem entre os agregados, né? Lembrando que os agregados e a agregação do solo está relacionado ao manejo. Então, quanto maior número de agregados eu tiver,
mais espaços eu vou ter, menos compactação eu vou ter. E a interpretação dos resultados, né, é quando a gente vai comparar um sistema de manejo, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, aqui quando a gente fala da densidade, né, fazendo inferência com aquilo, de um solo cultivado, um solo não cultivado, ó, vamos ver, aqui é um tipo de solo, né, de outros países, aqui a textura dele, então a gente tem um médio, né, mais praciltoso, argila e um arenoso. Então a gente tem as densidades do solo aqui, a gente tem que as densidades elas de um solo cultivado sempre vão ser maiores do que o solo não cultivado, e o espaço poroso também, ele vai ser menor, tá? Vamos comparar, ó, ele vai ser menor sempre num solo cultivado do que um solo não cultivado, tá? Porque com o passar do tempo, esse solo ele vai apresentando grau de compactação e a retirada dos macroporos, consequentemente aumento dos microporos, né? Então, 50 anos de cultivo, ó, contínuo, né, sobre a macroporosidade e microporosidade de um vertissolo, em Texas. Então, um solo não perturbado em 50 anos de cultivo, e um solo, aqui, ó, pessoal, não perturbado, né, 50 anos de cultivo, a matéria orgânica de um para outro já tem uma queda muito grande, para vocês verem, ó. A porosidade também, né, eu já tenho uma porosidade muito maior naquele que não perturbado do que o perturbado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o mesmo solo, né, apresentou uma redução muito grande ao longo dos anos, tanto de matéria orgânica, diminuição também da porosidade total, e a gente vê o que aqui? É o que eu falei para vocês, que nós tínhamos 32,7 de um solo não perturbado, uma macroporosidade, foi para 16, diminuiu a metade. E a mesma coisa aconteceu, então, para outra parte do solo aqui, né, que a gente tem. Então, a gente vê essa diferença e a microporosidade aconteceu o quê? Aumentou, como eu falei para vocês. Tá? Então, sempre que eu tenho a diminuição de macroporosidade, eu tenho aumento de microporosidade, certo? Tanto é que se vocês fizerem aí as contas, chega a muito próximo essa porosidade, né, se vocês somarem. A macro com a micro vai dar uma porosidade. Aqui a gente teve uma diminuição da porosidade, só que a diminuição da macro influenciou no aumento da micro, tá? Então, ó, um estudo de compactação do solo, olha que bacana aqui, né, essa foto também. Então, um solo compactado, já um horizonte que você não tem compactação, olha a diferença que a gente tem de macro e microporos, né? Então, isso vai influenciar no desenvolvimento radicular. Quando a gente tem, então, o cultivo, um policultivo, né, de espécies e diferentes sistemas radiculares, microbiota, tudo isso vai ajudar a ter um solo que vai ter uma melhor estrutura. Lembrando que o sistema radicular é extremamente importante, a gente está cansado de falar isso, e ver aí o desenvolvimento radicular ao longo do perfil também relacionado a um bom manejo físico desse solo, né? Raízes que vão apresentar aí, mesmo em solos com limitações aí, tipo um solo que vai apresentar outros tipos de limitação, mas a física ele não vai apresentar, né? Diferente muitas vezes de solos com cultivos e excessivos cultivos sem o cuidado, a gente não tem um desenvolvimento radicular, né? Diferente de outros que você encontra raiz aí em profundidade e está relacionado também ao desenvolvimento de uma boa estrutura física, macroporosidade, porosidade total. Então, raiz e agregação, a gente tem o quê? Conservação, tá? Bom, pessoal, sobre a que está relacionado, então, a determinação de laboratório pelo ANEEL. Então, a mesa de tensão, para quem nunca ouviu falar, tem um papel fundamental. Essa mesa de tensão é a mesa de tensão que vai retirar por capilaridade, por pressão. É uma tensão por pressão que vai ter de puxar, então, a água que está presa nos microporos. Como eu falei, água por capilaridade. Então, a gente tem aqui, né, a macroporosidade, ela está entre os agregados. E a microporosidade, ela está dentro desses agregados.
Então, o solo saturado, olha como ele fica. Vocês estão vendo? Tá cheio de água. Se eu aplico uma tensão, ele vai tirar, mas ele não vai sair tudo. Né? Ele vai continuar ainda uma retenção de água aí nas menores, nos microporos. Estão vendo? Você tirou o solo saturado dos macroporos, mas ficou nos microporos. Esses são os microporos. E a mesa de tensão faz isso. Né? Então, aqui é uma conta. Então, a microporosidade ela, vai reter, então, né, um raio de menor que 25 micrômetros, e a macroporosidade, os poros que vão drenar, então, que vão ser drenados a partir disso. Então, essa mesa de tensão, ela vai drenar os macroporos, na verdade. Então, a gente vai determinar o macroporo, e o microporo é depois por estufa. Né? Então, essa mesa de tensão, ela é colocada, ela tem uma coluna d'água em que vai fazer a retirada somente dos macroporos. Tá? E a microporosidade, depois que a gente tirar da mesa de tensão, a gente pesa, leva para a estufa, tira, né, a umidade, depois aqui, né, na câmara de dissecação, e pesa novamente. Então, é assim que é calculado. A mesa de tensão, ela vai ser responsável por retirar a água da onde? Dos macroporos. Então, eu pesando, eu estou tirando a água dos macroporos. Do microporo, eu faço depois, eu tiro da mesa, é por um período, tá? Acho que 24 horas que fica na mesa. Depois eu peso, estufa, tiro a umidade, peso e dá para os cálculos. Então, a porosidade total, ela vai ser 1, que seria 100%, né? Menos densidade solo sobre a densidade de partícula. A microporosidade, ela vai ser a massa do solo úmido a tensão de 60 centímetros de coluna, tá? Então, vai ser a massa do solo úmido que eu vou ter na mesa, menos a massa do solo seco, dividido pela massa do solo seco, menos aqui que a gente vai ter essa massa que eu vou ter com relação à parte que eu saí da mesa, tá? Isso tudo eu vou multiplicar pela densidade, que eu já calculei aqui, que na verdade eu já calculei antes, né? A densidade sai antes. E a macroporosidade vai sair por diferença, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer por diferença. Então, a densidade do solo, a densidade de partícula, né? A massa do solo seco, do solo úmido, desculpem, a tensão. A massa do solo seco, que a gente vai ter subtraindo, né? E a massa do solo que vai estar saturado em água, que é esse aqui, ó. Tá, pessoal? Na verdade, eu vou corrigir isso aqui, eu passo na próxima aula. Então, recapitulando, tá? A gente faz a coleta no campo, faz a saturação você leva para o laboratório, faz a saturação você coloca uma redinha, que nem a gente fez para a capacidade de campo. Aí a gente vai encharcar esse solo. Desse solo encharcado a gente vai pesar, depois a gente leva para a mesa, deixa 24 horas, pesa, anota, vai para a estufa e pesa. Então, essas diferenças vão fazer com que a gente chegue na fórmula para descobrir a microporosidade. E a macroporosidade a gente vai sair por diferença, porque a gente já calculou a porosidade total, porque a gente já determinou a densidade, tá? Bom, a nossa atividade de... Deixa eu voltar aqui. A nossa atividade de segunda-feira vai ser em base desses exercícios de macroporosidade, tá? Eu vou trazer as fórmulas, vou explicar de novo, mas no laboratório é isso. Então, você faz coleta no campo, leva para saturar, vai para a mesa, pesa, estufa, pesa e tira o cálculo. Por quê? Porque essa mesa tira, então, a água que está nos macroporos. Bom, pessoal, vocês tiveram aula prática?